com mais uma live. Hérnia de disco cervical e problemas na visão, problemas nos olhos. Região cervical. Essa parte mais alta da coluna cervical tem nervos que vão para os olhos. A compressão desses nervos aqui altera a visão, causa problemas de visão. Eu posso dizer muito bem porque eu usei óculos, usei lente de contato por bastante tempo, por anos e anos, né? Décadas. Dos 8 até os 30 e poucos anos, 34, 37 anos, quando eu parei de utilizar e passei a fazer os exercícios para melhorar a visão. A coluna cervical, por consequência, eu fui descobrindo depois que tem essa relação e leva aos problemas, leva à alteração na visão. Boa tarde a todas as pessoas que estão aqui acompanhando. É um prazer estar aqui toda quarta-feira e também ter pessoas acompanhando e pessoas que participam todas as lives aqui. Não faltam, estão sempre aqui acompanhando as lives. Temos o clube de membros, ontem teve reunião com algumas pessoas, onde eu converso, é um bate-papo pelo Google Meet, é uma conversa para saber o que as pessoas têm de problema, as dores, e responder, explicar, orientar o que pode ser feito, o que a pessoa já fez de terapia, de tratamento, e o porquê não conseguiu se recuperar, e o que fazer para melhorar. É uma conversa bem informal, é como uma consulta, mas é um bate-papo entre eu e as pessoas, um grupo de pessoas, que eu consigo orientar e ajudar essas pessoas, porque eu estou tirando dúvida ali ao vivo com a pessoa. E vamos lá. Hérnia de disco cervical, hérnia de disco na região do pescoço, e os problemas de visão, a perda de visão. O que é uma hérnia de disco? O disco intervertebral são essas estruturas aqui que ficam entre as vértebras. Cada vértebra, entre uma vértebra e outra, tem essa estrutura, o disco intervertebral. A hérnia de disco é quando as vértebras aproximam e, ao aproximarem, elas vão apertar o disco e o núcleo, uma gelatina que tem bem no miolo do disco, ao ser apertada, ela vaza. Ela sai de dentro, lá do núcleo, e vem para fora. Ela rompe todos os anéis desse disco intervertebral e é como pegar aqueles chicletes Babalu, que acho que hoje é Bubalu que chama, mas antigamente era Babalu, que ao apertar saía uma geleinha lá de dentro. É equivalente, né? Uma outra estrutura, o material é outro, mas o mecanismo é esse. Aperta, o núcleo que está ali, ele vaza. A geleia que está ali no miolo vaza, e isso é chamado de hérnia de disco. Eu vou trazer aqui imagens que mostram isso, que é de uma pessoa que eu atendi. Então, vamos lá. Aqui tem a hérnia de disco. É isso aqui, ó. Aqui é o disco intervertebral, a vértebra, o disco intervertebral, e ao ser esmagado, ele vazou e começou a pressionar a medula, que são os ligamentos, são as estruturas que são chamadas de ligamentos, e esse disco intervertebral, o núcleo, foi para a região da medula, para dentro do canal vertebral. Isso é uma imagem de 2005 e essa é uma imagem de 2011. Depois de 2 anos e 5 meses, essa pessoa fazendo os exercícios na clínica, ela teve essa recuperação. As vértebras se afastam, o disco volta a ter espaço, e com isso, esse dente aqui que ele fala, que é indentando, né, o disco intervertebral pressionando a medula dentro da coluna,
e aqui já é esse disco voltando para o lugar dele e não pressionando mais a medula. E isso é possível com os exercícios, com o tratamento que nós fazemos. É afastar as vértebras, fazer alongamento da musculatura e afastar as vértebras, o que leva a ter a hérnia de disco. Essa aproximação das vértebras, a compressão do disco intervertebral, dos nervos e a hérnia de disco. Tensão muscular, músculos tensos, músculos encurtados que vão encolhendo, vão aproximando as vértebras. E ao mesmo tempo que vão comprimindo o disco, também comprimem a raiz do nervo e leva à perda de força. A musculatura fica tensa, encurtada e fraca e não sustenta a distância. Não sustenta a distância das vértebras, nem o alinhamento. As vértebras começam a deslocar. Isso daqui é para ilustrar um osso e outro. Vamos colocar como uma vértebra e outra. Se a musculatura não está escorando, os ossos aproximam e quando eles aproximam, os ligamentos que vão de um osso até o outro, esses ligamentos ficam frouxos, eles têm frouxidão e os ossos começam a sair do alinhamento. Se a medula está dentro do canal vertebral e a vértebra desloca, ela comprime a medula. Assim como mostra na imagem ali, que o disco intervertebral pressionou a medula. Deixa eu trazer a imagem de volta. Assim como mostra aqui que o disco intervertebral ele foi para a direção da medula e pressiona a medula, quando as vértebras deslocam, elas também pressionam a medula, elas comprimem a medula. E isso leva a interferência no corpo inteiro. Essa pessoa tinha fascite plantar e cisto no joelho, além de uma série de outros problemas. A região cervical, a região do pescoço, é uma área que é a transição do cérebro, que é o centro de comando, para o corpo todo, até o pé. Se há uma alteração aqui nessa região, comprime a medula aqui nessa região, tudo que está para baixo, inervação do tórax, então coração, pulmão, região abdominal, todos os órgãos do abdômen, intestino, estômago, bexiga, tudo que está ali na região do abdômen pode sofrer interferência. Mais abaixo, nervos que vão para o quadril e vão até os pés. E se compromete o controle do quadril, vai perdendo escoramento. Toda a coluna perde sustentação e afeta ainda mais a região cervical. Por isso, o tratamento ele tem que ser feito do corpo inteiro. O quadril tem que ser estimulado, precisa de força no quadril para escorar a coluna, para resolver a hérnia aqui em cima. Aí se consegue recuperação. Por isso que o nosso tratamento ele tem resultado, por quê? Trabalha-se o corpo inteiro, não somente região do pescoço. A hérnia é na região do pescoço. Mas se você alongar só o pescoço e não tiver sustentação da base, é como chover, assim, tentar enxugar gelo. Você alonga, afasta, descomprime, mas depois não tem sustentação, não tem força de base para escorar, então vai comprimindo de novo. Por isso que eu não trabalho com tração, afastar, fazer atração, fazer manobras. A pessoa precisa desenvolver esse controle. Por isso, exercícios terapêuticos, alongamento e relaxamento, que nós temos os programas, hoje eu não tenho mais o consultório presencial, mas toda a estrutura que eu utilizava, a maneira de orientar os exercícios que ajudaram essa pessoa a recuperar da hérnia, essa estrutura está gravada em videoaulas, exercícios terapêuticos gravados que você pode praticar em casa. Agora vamos lá. Quais são os sintomas comuns da hérnia cervical? Geralmente a hérnia não é aqui na parte de cima. Ela pega aqui, na parte mais abaixo, C5, C6, C7.
né? Do meio para baixo é mais comum. Essa parte aqui do meio para baixo são nervos que saem da medula, passando entre as vértebras, que formam o plexo braquial, ou o conjunto de nervos para os braços. Isso causa dor no pescoço e irradia para os braços. Formigamento e fraqueza nos membros superiores do ombro até a mão. Só que, se tem hérnia de disco porque tem encurtamento, aproxima a cabeça e o tórax. A coluna cervical fica sem espaço, mesmo não tendo, sendo muito raro a hérnia de disco na parte mais alta, e sim da terceira para baixo, a compressão ocorre também bem na parte alta, aqui na base do crânio, na primeira, segunda, terceira vértebra cervical. E aqui saem nervos que vêm para a cabeça, para a face. E isso pode causar dor de cabeça, tonturas, zumbido no ouvido, causar alterações nessa região. E a chamada de hoje, o nome da live de hoje é hérnia de disco e problemas nos olhos, perda de visão.